Olá, seja bem-vindo ao ND, que hoje vai falar sobre meio ambiente. Sobre esse assunto tão especial, eu converso hoje com o secretário de Meio Ambiente de Santos, Marcos Libório. Tudo bem, secretário? Bem-vindo. Tudo bem, Roberto. Obrigado. Falar primeiro sobre um assunto que está em alta agora, a questão dos descartáveis, né? Ultimamente está todo mundo falando. A ideia é que até o final de 2020 seja banido o uso de plásticos de uso único? Isso. No Dia Mundial do Meio Ambiente, o prefeito assinou um decreto que prevê o banimento do plástico de uso único na administração pública. Então, é uma meta gradativa para as secretarias ainda se adaptarem. A Secretaria de Meio Ambiente já eliminou todo o uso de plástico único. E é uma tendência mundial, né? Hoje, mais de 15 países já baniram o plástico de uso único, plástico descartável, pratinho, colher, copinho, essas coisas. Tudo começou com canudinho, né? Ou não? O canudinho foi um precursor mesmo, né? Foi a matéria mais assim educativa, né? O princípio é exatamente esse. Você usa por poucos segundos ou minutos e o material permanece 400, 500 anos na natureza para se decompor. Então o canudinho foi o primeiro item, né? E agora a gente está partindo para os demais. Para a gente entender, secretário, um pouquinho mais em termos de meio ambiente, qual que é o impacto desses itens plásticos no meio ambiente, na questão de reciclagem, no tempo de decomposição? O que a gente considera, né? Esse material ele permanece na natureza por um longo período, ele vai se fragmentando, transformando em partículas, micropartículas, né? E acaba contaminando, inclusive, toda a cadeia alimentar. Os animais acabam se alimentando e, por consequência, até o homem, né? Quando ingere um pescado, alguma coisa, acaba também ingerindo partículas de plástico. O plástico em si, ele funciona como um aglomerador, um aglutinador, inclusive de contaminantes. Quando o animal come o plástico, ele não está comendo somente aquela partícula, mas também todo o risco que os contaminantes trazem. E, por consequência, a gente acaba ingerindo também. A presença destes plásticos descartados incorretamente na natureza é que é prejudicial. Por isso, a necessidade da gente entender esse descarte correto, a gente mais para frente vai explicar um pouquinho melhor. Agora, o impacto desses, no recolhimento do lixo de Santos, a questão dos itens recicláveis, a gente tem um crescimento, pode dizer isso? Tem. A gente, nos últimos 2 anos, né, verificou que houve um aumento em torno de 300% na coleta seletiva em Santos, né, em tonelada, em volume. Nós triplicamos o volume, saímos de 3 mil e poucas toneladas para 12 mil toneladas ao ano, né? E principalmente, de todo o percentual recolhido na cidade, do que foi coletado, a gente saltou de históricos por 26 anos, 2% no máximo, para 18% nos últimos 2 anos. Então, foi um tremendo salto, uma demonstração que a gente está no caminho certo, né? Agora, voltando à questão dos canudinhos, que foram os primeiros, a gente ainda tem alguns locais ainda que utilizam canudinhos em Santos. Como é que é feita essa fiscalização? Qual que é a medida para quem descumprir o decreto? A venda ou a oferta de canudinhos em Santos para consumo está proibida, né, desde do dia 2 de abril de 2019. Está prevista em lei, inclusive, e uma multa de 500 a R$ 1.000, com risco até de perda por consequências, perda de alvará, porque começa a prejudicar o processo de funcionamento do estabelecimento, né? Então, o que a gente entende, Roberto, é que, assim, estatisticamente, o pessoal costuma falar, alguns estudiosos falam que o ser humano adulto, no decorrer de um ano, acaba ingerindo 100 mil partículas de plástico num ano. Isso é extremamente prejudicial. Boa parte disso, dos canudos, dos plásticos descartáveis, esses descartados incorretamente na natureza. Então, tudo isso acaba retornando para a gente, né? O comércio precisa entender que o principal apelo é o apelo pela saúde pública e o apelo também pelo meio ambiente, né? A gente tem que ter essa participação mais efetiva. Dizer que somente a atuação da fiscalização vai mudar o comportamento, não. É parte do processo, mas o entendimento da população é fundamental. Existe já algum tipo de campanha de conscientização nas escolas, por exemplo, quando a gente sabe que quando uma criança compra, a briga fica mais difícil, né? De repente vai num restaurante e fala, não pode usar canudo. Daqui a pouco ela vai falar, não pode usar copo plástico. Existe algum tipo de campanha de conscientização?
Existe uma campanha que a gente faz regularmente, né, envolvendo as escolas, não só da rede pública, quanto também da rede privada, no município de Santos, para que possa frequentemente fazer parte da análise, da grade do ensino, a questão ambiental, né? O uso do plástico, ele é uma presença constante na nossa vida, está no nosso cotidiano. Então, nós não combatemos o plástico, nós combatemos o uso racional do plástico, ou seja, evitar o descarte desnecessário e, principalmente, descartar no local incorreto. O envolvimento das crianças, ele é fundamental, porque a criança se torna um fiscal dentro de casa. E quando ela absorve conhecimento, vira realmente o melhor agente ambiental do município. Fiscalização, com certeza. Quem tem certeza. criança sabe disso, né? Exatamente. Falando sobre a questão do lixo de uma forma geral, secretário, a coleta seletiva, o Recicla Santos, ele completou 2 anos, é isso? Isso. Quais os resultados desse programa? Bastante positivos, né? Hoje Santos é referência no Brasil até, com relação à gestão de resíduos. Nós ainda entendemos que há um grande caminho pela frente, mas já comemoramos os resultados atingidos até agora. Como falamos, são 300% de aumento na coleta seletiva, né? E a vinda para a cidade de algumas outras iniciativas também. Iniciativas, inclusive, particulares, que acabam complementando o serviço diretamente nos condomínios, são ONGs ou empresas que acabam fazendo essa coleta também complementar nos condomínios e nos grandes geradores. Os números de 300% e aumento de 2% para 18% da coleta seletiva são números da coleta oficial do município, aquela que é feita somente pela prefeitura. Mas o resultado do programa Recicla Santos, se somarmos estas outras iniciativas privadas, que a sociedade aprendeu a se organizar também, os valores são muito superiores, né? Então, o resultado ele é positivo, educativo e evitando que haja o descarte indevido ao aterro sanitário. Agora, todo esse número, claro, ele veio por conta de uma conscientização, uma questão da fiscalização, das multas, né? Agora, será que as pessoas realmente sabem o que elas estão descartando? Pode ter erro nesse número, por de repente um descarte de algo que não seja adequado, né? Adequado? Sim. Infelizmente, a gente ainda observa um grande número de rejeitos. O que a gente chama de rejeito? Aquilo que vai para o processo de reciclagem, entra na coleta dos recicláveis, mas, porém, não tem aproveitamento lá na cooperativa ou no descarte adequado. Por exemplo, se a gente pega o papelão, aquele papelão da caixa de pizza, quando ele está contaminado por restos de alimento, por molho, por queijo, ele não vai para a reciclagem. Ele pode ser descartado no resíduo orgânico. O papelão sem sujeira, limpo, ele deve ser descartado com recicláveis. Isopor. Isopor. O isopor, ele é reciclável. O que a gente precisa entender é que há baixa oferta na solução e baixa oferta de compra do produto. É um material levinho e somente há uma iniciativa que faz a reciclagem no interior de São Paulo. Então, ele acaba sendo descartado, ele é um item que está entre os recicláveis, porém ele tem baixo valor e atração econômica. Então, ele acaba sendo descartado, mas precisa ser encaminhado para os recicláveis. Para reciclar, sim. Ok. Agora, dando dicas agora para os nossos telespectadores de uma forma genérica, secretário, por exemplo, uma lata de leite condensado. O que fica de resto daquele leite condensado, ele precisa ser higienizado, limpo, tem que tirar completamente para poder ir para o lixo reciclado ou não? Não necessariamente, Roberta. É assim, se você passar uma água somente, já evita que, se ficar muito tempo com aquela lata armazenada lá esperando a coleta ou a iniciativa para descarte, você evita a presença de roedores, evita a presença de insetos, né? Então, o que a gente fala? O processo de reciclagem já prevê lavar os materiais, tanto vidro, metal, tudo isso, plástico, prevê, está na linha de reintegração à produção, lavar os materiais, ou seja, você não vai afetar a reciclagem lavando ou não. O interessante é que passe uma água somente, não precisa lavar com tudo, mas passe uma água para evitar justamente a atração de vetores.
Ok, mas não inviabilizaria Não. a questão da reciclagem em si. Não, de forma alguma. O que se faz então com esse lixo reciclado? O lixo reciclável, hoje, o da coleta seletiva do município vai para uma cooperativa de catadores que tem parceria com a prefeitura. O material ele é vendido, né, e a renda é revertida para os próprios cooperados. Então, hoje em Santos, nós temos 3 grandes iniciativas de ONGs, de catadores, que trabalham na cidade também, e que hoje há assim, mais de 150 famílias que se beneficiam com a venda desse material. Ok, no próximo bloco a gente continua a falar um pouquinho mais sobre meio ambiente. Nós voltamos já já. O ND está de volta. O nosso assunto de hoje é meio ambiente. Eu converso com o secretário de Meio Ambiente de Santos, Marcos Libório. Secretário, a gente está falando sobre a questão da coleta seletiva e esse aumento assustador, né? 300%. A cidade estava pronta para esse aumento, para receber esse aumento? Estava preparada para isso? É interessante porque a gente mudou muito pouco a logística da coleta de recicláveis, né? A gente trabalhou mais na organização, na divulgação dos serviços e na educação, né? Então, eu acredito que a cidade ela estava pronta e ávida até para a adesão justamente de caminhos que pudessem auxiliar na reciclagem. A participação da população, de forma praticamente imediata, trouxe esse resultado, né? Muito positivo. O que a gente vê é que realmente é um caminho ainda a ser percorrido, a gente vai continuar insistindo com educação, com fiscalização, ainda há uma resistência, principalmente do comércio varejista, restaurantes, algumas poucas iniciativas que a gente vê que realmente precisa haver uma correção. Mas há uma boa adesão, sim, da cidade à infraestrutura. Isso afeta os números do lixo domiciliar ou não necessariamente? Hoje, proporcionalmente, né, nós estamos falando de uma cidade que gera em torno de 500 toneladas de resíduo, né, por dia. É muita coisa, né? O que vai para a reciclagem, em torno de 18% disso, é significativo. A gente não observa ainda uma redução muito acentuada do que vai para o aterro sanitário, mas já sabemos que esses 18% que estão sendo encaminhados à reciclagem evita a ida desnecessária para o aterro sanitário, aumentando a vida, inclusive, né? A questão do lixo sempre foi um problema, não só na cidade de Santos, mas um problema regional, né? A gente tem alguma perspectiva para os próximos anos na destinação do lixo da região? Olha, o prazo inicial, né, aquele prazo inicial do aterro sanitário era maio de 2019. Aí houve um estudo com a utilização entre as células existentes para a ampliação desse prazo. Ganhamos aí mais uns 3 anos. 3 anos de planejamento, 3 anos de implantação realmente de uma iniciativa que traga solução para o destino final dos resíduos, né? A gente sabe que o aterro sanitário hoje, ele é uma iniciativa, um empreendimento sustentável, aceito tecnicamente e uma das melhores disponíveis no país, como tecnologia, o aterro sanitário. O que a gente entende é que nós estamos em uma área que é uma área de preservação ambiental, uma grande área de preservação ambiental. A ampliação de novos aterros ou a criação de novos locais para descarte, nesse momento não há viabilidade aqui na nossa região. Então precisamos sim ter uma observação muito criteriosa, porque são 3 anos, passa muito rápido, né? Para que a gente um planejamento. Para que a gente possa ter uma solução para todos os municípios da Baixada Santista. Lixo marinho. Santos foi escolhida pelo Ministério do Meio Ambiente para o lançamento do Plano de Ação Nacional de Combate no Lixo no Mar. O que esse plano traz? Olha, nós ficamos muito felizes, né, também com a escolha de Santos para fazer o lançamento pelo Ministério do Meio Ambiente do Plano Nacional de Combate ao Lixo no Mar. Nós entendemos como um reconhecimento pelas ações que estão sendo realizadas aqui. Nós tivemos no dia 22 de março, né, com a vinda do ministro aqui, até a inauguração do Tubarão-Baleia, que foi uma escultura que permaneceu na praia por 126 dias aí. Agora já partiu para o Rio de Janeiro, mas durante este período nós observamos a coleta de 3 toneladas ali de recicláveis naquele pedaço da areia, né, a população participando.
Houve uma adesão muito espontânea, bacana, era comum ver pais, filhos, escolas fazendo incursões ali, levando material para colocar. E assim, o plano de combate ele tem desdobramentos. Nós estamos participando de 2 editais, lançados pelo Ministério do Meio Ambiente também, que são editais de mutirão, de coleta de lixo na praia e de limpeza dos manguezais, instalação de ecobarreiras. Algum motivo especial de Santos ter sido escolhida pioneira? Olha, nós estamos há alguns anos realizando, desde 2017, realizando diagnósticos, né? Em 2018, assinamos um convênio com o governo da Suécia e a ABRELP, que é a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Urbana e Resíduos Especiais, para que fosse feito o diagnóstico da origem dos resíduos encontrados na praia. Então, este caminho de estudo que a gente fez, esse caminho de identificação das fontes, somado com as ações efetivas de controle no descarte irregular dos resíduos, levaram Santos a ser escolhido pelo Ministério do Meio Ambiente. Então, foi um conjunto de ações e critérios. Naquela ocasião, secretário, acho que o governo ministro ele anunciou investimentos de 40 milhões de reais para programas de monitoramento das condições de águas, rastreamento de resíduos marítimos, fiscalização e orientação. O recurso viria para várias cidades do Brasil. Santos está dentro dessas cidades? Tá. Santos está dentro, assim, nós nos habilitamos. O prazo de edital ainda está aberto, né, que foram R$1,5 milhão de reais para a iniciativa de instalação de ecobarreiras, que deve contemplar 6 municípios, então 250 mil para cada município, e a realização de mutirões de limpeza na praia também, nas praias. Então, Santos se habilitou, apresentou projetos para as 2 iniciativas, né? E a gente espera que realmente haja a habilitação, a capacitação, né, vinda do Ministério para Santos, a escolha de Santos. A gente percebe que Santos tem trabalhado já até com algumas ONGs em relação ao lixo marinho, ao microlixo na praia, né? Que tipo de ações têm sido feitas nesse sentido? Nós realizamos, ao longo de todo o ano, apoio e realização conjunta com instituições, né, e que agregam e engajam voluntários e representantes da sociedade como um todo. Então, estas iniciativas, elas acontecem 1, 2 vezes por mês, né, em várias regiões da cidade, da praia. A Secretaria apoia, participa e incentiva. Por quê? Porque quando você tangibiliza, quando você, em 1 hora de coleta, leva um grupo de estudantes, escoteiros, representantes, e você observa, olha, em 1 hora de coleta, numa faixa determinada da praia, de 100, 200 metros quadrados, você coleta quase 200 quilos de plástico, que é um material levinho. Sim. Né? Sábado agora... A quantidade é enorme. É enorme. Né? Sábado agora tivemos um mutirão em Santos sendo realizado e que foram recolhidos 5.400 itens, né? 5.400 fragmentos de plásticos e tampinhas e tudo, bitucas, né? Sendo que quase 4.000 era plástico. Né? Então, é bem educativo mesmo. Ok, no próximo bloco a gente fala um pouquinho mais sobre a ecobarreiras. Nós voltamos já já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é meio ambiente. Eu converso com o secretário de Meio Ambiente de Santos, Marcos Libório. Secretário, a gente finalizou o bloco anterior falando um pouquinho sobre as ecobarreiras. Eu queria explicar, esmiuçar um pouquinho mais o que é esse projeto, como é que ele funciona. A ecobarreira é uma barreira que deve filtrar ou segurar aqueles resíduos flutuantes para que eles não cheguem até o ambiente marinho. Então, nós temos uma ecobarreira, um projeto piloto, instalado no Canal 3, que retém tudo que for resíduo e lixo para que não chegue na praia. A gente precisa entender que o canal também funciona como uma vassoura hidráulica. A chuva lava a cidade, a água acaba indo aos canais e os canais à praia. Então, a ecobarreira tende a reter esses resíduos. Hoje só no Canal 3, mas alguma expectativa de que a gente tenha mais ecobarreiras? Sim. Sim, ali a análise é de construtiva, né, para que se aquela barreira se adapta à necessidade da cidade, mas a ideia é justamente colocar em todos os canais
uma barreira de contenção de resíduos flutuantes. A gente tem como ter uma estimativa dos prejuízos causados pelo lixo marinho? Olha, são muito graves, né? A gente sabe que essa presença do resíduo, do lixo no mar, ele traz um prejuízo enorme à vida. Nós temos alguns locais, principalmente no Oceano Pacífico, observados a ilhas de plástico e até com uma camada muito profunda, de metros de extensão, né, de quilômetros, são mais de 1.000 quilômetros de extensão e uma camada de profundidade de 10 metros, 15 metros. E a gente sabe que há um grande prejuízo. Há vários relatos de animais marinhos mortos. As tartarugas que chegam ao aquário ou que chegam muitas vezes até a praia, elas têm histórico de ingestão de lixo. Estão muito comprometidas muitas vezes, né? Então a gente sabe que pelos dados, pela análise, pelo trabalho que tem sido realizado, não só pelo Aquário Municipal, como por outros institutos aqui da região, Instituto Gremar, Biopesca, e são trabalhos conjuntos aqui, a gente observa que o lixo ele tem causado danos e muito estrago. Se você observar que hoje nós temos uma presença, graças a Deus, de uma fauna marinha retornando a Santos, aumenta a nossa responsabilidade. Nós temos golfinhos, baleias, tartarugas frequentando novamente as nossas águas. Quer dizer, isso é resultado de um trabalho que vem sendo feito já desde 2018? Desde 2017. É um resultado, a gente fica muito feliz, né? Mas aumenta a nossa responsabilidade com certeza, porque a presença desses animais aí traz aí uma atenção especial. Só para a gente finalizar o nosso bate-papo, secretário, eu gostaria só de tocar num assunto rapidamente, que é a questão das árvores. Santos deu início a um projeto recentemente para tentar controlar as raízes das árvores. Qual a importância desse projeto? A árvore em ambiente urbano, ela requer manutenção. E a gente observa que o acervo que a gente tem de árvores aí há mais de 30, 40 anos, né? Ao longo do tempo, houve muita quebra de calçada. A árvore acaba levantando a calçada, dificultando a mobilidade. E aí, o que foi feito? É mais um estudo piloto. Nós instalamos defletores de raízes, que são equipamentos que direcionam a raiz para maior profundidade, evitando que ela levante a calçada e quebre. Das calçadas, tá ok. Secretário, muito obrigada pelas suas informações. Sucesso aí com o meio ambiente. Muito obrigado, Roberto. O ND fica por aqui. Uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. A gente se vê. Até mais.